O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, queridos. Eu quero convidá-los a abrirem comigo no Salmo de número 51. Salmo de número 51. E nesta manhã eu quero falar sobre o tema Marcas de um Coração Quebrantado. Eu sei que estava outro título, eu preciso sempre entregar a liturgia com uma certa antecedência, mas depois disso eu ainda estudo o texto e o sermão. E às vezes acontece de eu escolher um outro título, Marcas de um Coração Quebrantado. Diz assim a palavra do Senhor: confissão e arrependimento ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença, e pedimos que o teu Espírito, Senhor, possa nos dirigir nesta meditação, abrindo os nossos olhos, mais uma vez, para a terrível natureza maligna, corruptiva, destrutiva do pecado, e para o caminho que leva, Senhor Deus, ao perdão e à restauração. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro ponto que resume as doutrinas da graça, conforme o Sínodo de Dort, em resposta aos remonstrantes, um grupo de discípulos de Armínio, que negava aspectos importantes do Evangelho, é o que a gente chama de depravação total. É o primeiro dos chamados 5 pontos do calvinismo,
que fala que ensina e postula que todos os homens e o homem todo está corrompido pelo pecado. E esse estado de corrupção é tal que mesmo depois de justificados, mesmo depois de perdoados por Cristo, ainda temos que conviver com os restos mortais do velho homem, que precisam ser combatidos, precisam ser extirpados dia a dia por meio da santificação. Isto porque, enquanto a justificação nos livra totalmente da condenação do pecado, é pelo processo de santificação que somos libertos do poder e da influência do pecado, e somente na glorificação futura estaremos plenamente livres da presença do pecado. Até lá nós temos que lutar contra o pecado que habita em nós. É por isso que, ensinando esta doutrina, a nossa confissão de fé, no capítulo 17, nos parágrafos 1 e 3, diz que, por um lado, os que Deus aceitou em seu bem-amado, em seu Filho, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, eles não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, ou seja, os verdadeiros eleitos de Deus não cairão totalmente do estado da graça, de maneira que nunca mais voltem, e nem finalmente, de maneira que não haja solução para eles, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Contudo, devemos atentar para o que diz o parágrafo 3º desse capítulo 17. Porque dizer isto não é o mesmo que dizer que os crentes, depois de justificados pela fé, não pecam mais. Pois a nossa confissão reconhece que esses mesmos eleitos, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restantes e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Ou seja, um genuíno crente pode cair em graves pecados e permanecer nele por algum tempo. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das graças e confortos. Eles têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Quando assim eles caminham, eles prejudicam e escandalizam a outros e atraem sobre si juízos temporais. É possível um genuíno crente, por algum tempo, de tal maneira mergulhar na corrupção do seu pecado, que ele venha agir até pior do que o incrédulo. A palavra de Deus diz isso de Israel, quando Manassés fez errar a Israel, de modo que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor havia desapossado de diante deles. Por que isto acontece? A nossa própria confissão de fé, no capítulo 5, que fala da providência de Deus, aquele ato pelo qual Deus governa, dirige, dispõe e conduz todas as coisas e todas as suas criaturas, ele diz que faz parte da providência de Deus deixar que seus filhos, que seus eleitos, caiam em graves pecados para cumprir fins que levam à sua glória. Assim diz o capítulo 5, no parágrafo 5 da nossa confissão de fé. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo os seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Para quê? Primeiro, para castigá-los pelos seus pecados anteriores. Quando não tratamos o pecado, quando, por exemplo, mesmo tendo uma vida moral ilibada, somos de alguma maneira tomados por orgulho ou soberba, achando que foi por nossa força. Então, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações. Nós nos achamos muito bons quando estamos bem, uma vida santificada, e isso muitas vezes nos faz pensar que somos melhores do que os outros. A fim também de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele,
e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar e para vários outros fins piedosos, justos e santos. Meus irmãos, essas são verdades que os nossos símbolos de fé trazem sobre a providência de Deus, que nunca perde o controle de coisa alguma, e sobre a nossa corrupção. E poucos casos exemplificam tão bem essas verdades quanto o caso de Davi. O salmo que nós lemos, juntamente com o Salmo 32, é o registro da experiência de culpa, arrependimento, confissão e restauração de Davi a partir da sua própria perspectiva. Mas, enquanto o Salmo 32, no qual já meditamos em outra ocasião, traz o testemunho de Davi, seguido de algumas lições aos ouvintes tiradas da sua experiência de queda, este aqui é a própria confissão de Davi pelos seus pecados. Aquele, portanto, o Salmo 32, é um salmo didático e sapiencial. Este é um salmo penitencial. E aqui, meus irmãos, nós podemos aprender muitas verdades sobre a natureza do pecado e também sobre as marcas da confissão piedosa, a confissão verdadeira que flui de um coração sinceramente quebrantado diante de Deus. E, por fim, aprendemos a grandiosidade da misericórdia e da graça de Deus, que pode perdoar o pecador de pecados os mais hediondos, pois não há pecado ou culpa, como nós lemos, como nós cantamos, que ele não possa perdoar. Esse, meus irmãos, é um dos salmos mais utilizados na liturgia da igreja cristã ao longo dos séculos. Certo comentarista anglicano o chama de o salmo de todos os salmos. Isto porque ele pinta fielmente a extensão e o caráter hediondo do pecado, assim como aponta de um modo magnífico para a graça de Deus demonstrada no perdão dos pecados. Não é sem razão que ele pertence a um grupo de salmos chamados por Lutero de os salmos paulinos, ao lado do Salmo 32, do 130 e do 143, porque esses salmos, esse grupo de salmos, ensina as mesmas verdades evangélicas ensinadas por Paulo em suas epístolas. Assim, declara o reformador sobre esses salmos, entre os quais está o Salmo 51, todos eles ensinam que o perdão dos pecados vem sem o concurso da lei e das obras para o homem que crê. E quando Davi canta, em ti há perdão para que sejas temido, aqui citando o Salmo 130, verso 4, isto é justamente o que Paulo diz, Deus encerrou a todos na incredulidade para ter misericórdia de todos, Romanos 11, 32. E conforme nos informa Alan Harman, ele diz que tradicionalmente este salmo era um dos 7 salmos penitenciais, ao lado do Salmo 6, do 32, do 38, do 102, do 130 e do 143. Esses salmos penitenciais é a forma como é conhecida uma coleção que é mencionada e conhecida por Agostinho e também mencionada por Cassiodoro, um escritor da patrística que especialmente tratava de escritos de bibliografia e literatura, ali por volta do anos quase 600. Essa palavra, esse salmo, ele está sempre nas liturgias ao longo da história. E ele tem um caráter especial também, porque ele é um dos salmos cujo subtítulo aponta a ocasião exata, o que nos permite, meus irmãos, explorar amplamente o contexto para entendermos melhor o seu conteúdo. Observe aí no subtítulo, e nós vamos tratar principalmente desse contexto indicado no subtítulo, que o salmo foi composto por Davi logo depois de o profeta Natã tê-lo confrontado por causa do seu adultério com Batseba, mulher de Urias. E a fim de tirarmos melhor proveito deste salmo, eu proponho expô-lo em 2 mensagens. E hoje eu vou alterar um pouco o curso, com a graça de Deus. Eu costumo expor os salmos pela manhã e o livro de Atos à noite. Mas eu quero expor agora pela manhã e à noite esse salmo, porque, embora todas as passagens sejam ricas, esse é um dos tipos de salmo
que uma mensagem só não é suficiente para tratar sobre ele. Ele é extremamente rico no que diz respeito à doutrina da depravação total, a doutrina desse atributo maravilhoso de Deus, que é a sua misericórdia, a sua graça. E eu quero então tratar, e hoje à noite eu espero que você venha para acompanhar a segunda parte, onde nós vamos expor propriamente esse salmo. Então, nessa primeira mensagem, eu quero me debruçar com os irmãos sobre a história do pecado de Davi, aqui referida nesse subtítulo, e que é narrada em 2 Samuel 11 e 12. Eu peço que você abra lá, deixando marcado no salmo, porque, meus irmãos, tendo uma noção da dimensão da corrupção do coração de Davi, nos proporcionará uma melhor visão do que ele está falando aqui, do seu arrependimento, e principalmente da abrangência da misericórdia divina. Também nos ajudará a avaliar a corrupção do nosso próprio coração. Porque se Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez o que nós vamos ver aqui, e que muitos de nós, a maioria já conhece, muito mais nós podemos fazer também. Então nos ajudará a avaliar a corrupção do nosso próprio coração, alertando-nos acerca do que somos capazes, eu e você, e ensinando-nos as marcas de um coração quebrantado diante de Deus. Então, nessa primeira mensagem do Salmo, propriamente dito, nós refletiremos a respeito da trajetória ou da genealogia e da natureza do pecado. A genealogia e a natureza do pecado é o que nós vamos tratar especificamente aqui como tema nesta manhã. E aí eu já vou adiantar o único ponto que eu quero ressaltar no Salmo. Uma confissão genuína, um coração verdadeiramente quebrantado. É, antes de tudo, um coração que tem consciência da natureza hedionda do pecado. A gente vai repetir isso depois. Mas essa é a grande lição, a grande primeira lição desse salmo. E Davi vai demonstrar essa consciência. Mas para isso nós precisamos, nós mesmos, termos consciência dessa dimensão horrível. E eu vou ler passo a passo, eu vou expor, eu não vou ler o texto todo de uma vez, mas eu vou ler passo a passo. Eu quero começar, meus irmãos, ressaltando que o que nós vamos ler aqui não é acerca de um facínora, de um cafajeste, de um ímpio perverso qualquer. O que nós vamos ler aqui é algo que ocorreu na vida do homem chamado segundo o coração de Deus. E este seria o primeiro ponto, propriamente, do desenvolvimento da nossa mensagem. Um homem segundo o coração de Deus. Não há, eu acredito, melhor maneira de vermos a trajetória do pecado, como ela vai se repetir na nossa vida, a genealogia do pecado, do que na vida de um homem que se destaca pela sua piedade. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. E onde ele é chamado assim? Bom, de maneira implícita, nós encontramos isto no Salmo 89. Ele é um homem segundo o coração de Deus, conforme o Salmo de número 89. Os versículos 19 a 29, nesses versículos o salmista vai mostrar o grande amor pactual de Deus por Israel, ao escolher um homem por meio do qual o Senhor vai estabelecer o seu reino na terra, o seu reino messiânico. Veja o tamanho, vamos dizer assim, a envergadura desse homem. Diz assim no verso 19: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, no meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder.
Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Que promessas maravilhosas. E de fato eu preciso adiantar que elas não se cumprem plenamente em Davi. Deus não está falando apenas de Davi. Deus está olhando para Davi, está projetando nele a imagem do seu filho, o filho de Davi. Mas Davi é de fato um tipo de Cristo. E ele é, eu diria, um dos ancestrais mais ilustres de Cristo. E explicitamente, essa expressão que é um homem segundo o coração de Deus, ela é usada em Atos capítulo 13. Na verdade, Atos capítulo 13, você vai ver o apóstolo Paulo pregando, e nos versos 22 e 23, é aí que encontramos explicitamente, quando ele prega em Antioquia, na sinagoga, ele diz, e tendo tirado este, isto é, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, como ressaltou um certo comentarista, a história mostra que é mais fácil para os homens lutar para obter eminência, destaque, do que para retê-lo. E Davi é um emblema disso, porque Davi, possuindo poder absoluto sobre o reino, enfrenta o teste mais severo do que a batalha mais furiosa que até agora ele já tinha enfrentado. Como o homem segundo o coração de Deus pode se envolver numa história tão escandalosa de luxúria e assassinato friamente calculado e premeditado? A resposta, de maneira mais geral, está nas doutrinas da depravação total do homem e da providência divina, afirmadas na nossa introdução. Contudo, nós precisamos entender, queridos, a dinâmica da queda. Entender a dinâmica da queda nos ajuda a ficar alertas contra as várias ocasiões de pecar. E que quando não estamos alertas contra elas, nós somos suscetíveis a cair em pecados tão ou mais graves do que o de Davi. Quais foram os passos para que Davi caísse em tão grande transgressão? Primeiro passo, e aqui é propriamente na queda de Davi, foi uma mente ociosa. A ociosidade, meus irmãos, foi o primeiro passo para o pecado. Diz aqui o verso 1 e o verso 2 do capítulo 11 de 2 Samuel. Decorrido um ano, observe o registro aqui do narrador. No tempo em que os reis costumam fazer o quê? Sair para a guerra. Davi era o quê? Rei. Mais do que isso, ele era aquele de quem as mulheres cantavam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ele é o famoso herói que venceu pelo poder e a força do Senhor, o gigante Golias. Mas um ano em que os reis costumam sair da guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Era um ano que os reis deviam sair à guerra. Davi era um rei guerreiro, mas ele resolve descansar. Talvez tenha pensado, olha, já matei tantos filisteus, já conquistei o reino, já conquistei Jerusalém, Deus já me prometeu que o meu reino seria para sempre.
Tá tudo bem, é muito bom quando a gente começa a curtir a onda, quando a gente começa a celebrar a santidade, quando a gente começa a gostar daquele status quo em que a gente chegou e tem aquela síndrome de Nabucodonosor, né? Veja a grande Babilônia que eu fiz para minha própria glória. Cuidado, igreja. Cuidado. Ai, a nossa igreja está crescendo, olha como estão chegando várias pessoas, olha, as pessoas ouviram lá no Instagram. Cuidado, igreja. A gente começa a baixar a guarda. Quando a gente começa a ficar bem, a gente começa a baixar a guarda e a gente fica ocioso. Esse é o primeiro passo para o pecado de Davi. Como diz um certo comentarista, John White, a sua perambulação preguiçosa sobre o terraço depois de uma sesta, em pleno período de guerra, era incompatível com as suas responsabilidades. Diz que uma tarde, ele está ali, se espreguiça, já dormi, levantou-se do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. É assim, meus irmãos, que a gente cai em grandes pecados. Não é de início maquinando, não. Satanás quer apenas a ociosidade. Para que você vai ler a Bíblia, você está cansado? Fica zapeando aí no celular, vendo algumas coisas aleatórias. E aí, de repente, começam a vir as cenas. Aquelas cenas que o algoritmo seleciona, que mesmo que você não veja, de vez em quando ele sugere. Aí você passa, vem a segunda, você passa, vem a terceira, mas você está na ociosidade, uma hora você vai cair. Foi o que aconteceu. E a lição aqui é explícita, e de novo John White, no seu livro Ousadia na Oração, nos ajuda aqui. Se estivermos fazendo o que deveríamos fazer, estaremos menos expostos à tentação. Se estivermos fazendo o que deveríamos fazer, estaremos menos expostos à tentação. Essa é a palavra de John White. Quando nós deixamos de fazer o que é para fazer, o que é nosso dever, e nós nos entregamos à ociosidade, damos o primeiro passo, porque nós já reconhecemos o ditado, mente ociosa é a oficina do diabo. Em segundo lugar, depois dessa ociosidade, então começa o que eu chamo de espiral descendente. Davi vai de ladeira abaixo. Primeiro nós vemos aqui os passos que sempre o pecado toma. A genealogia do pecado está aqui. Tiago fala dessa genealogia do pecado, eu peço que você abra lá antes da gente prosseguir. Em Tiago capítulo 1, observe o que Tiago diz aí no capítulo 1, versículo 13. Ele diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Uma coisa é aquilo que a gente falou na confissão de fé, que Deus deixa seus filhos entregues à corrupção do seu coração, mas Deus mesmo não tenta. Então, cada um, pelo contrário, Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Cada um, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A gente costuma culpar Satanás, e ele é tentador mesmo. Tiago vai falar sobre ele no capítulo 4, no versículo 7, que nós devemos resistir ao diabo. Ele é chamado sim de tentador, mas essa é a tentação externa, e ela só funciona porque há uma tentação interna. Os alunos das classes de catecúmenos estudaram sobre depravação total na última aula, e nós falamos, né? A vontade da carne e dos pensamentos, é o inimigo dentro dos portões, é a nossa própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Essas duas palavras são muito interessantes, porque a palavra aqui, atrair, é a mesma palavra para jogar o anzol, jogar uma isca. Seja a isca para um peixe, seja a isca para um animal que você quer prender numa armadilha. Mas a palavra seduz é a palavra usada para a prostituta, que vai para a esquina em trajes
sumários, sensuais, para atrair os transeuntes que passam distraidamente na rua. O que ele está dizendo é que a cobiça é uma prostituta que existe dentro do nosso coração. Ela é uma isca, é o primeiro pecado a ser cometido antes de qualquer outro. É um pecado totalmente interno. E veja a genealogia do pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, essa prostituta engravida. Conceber é engravidar. E ela dá luz ao quê? Ao pecado. E quando o pecado nasce, a primeira coisa que ele faz é matar o pai. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Podemos voltar para lá. Observe aí, de novo, em 2 Samuel 11, que uma tarde ele se levantou, estava passeando pelo terraço da casa real, terraço é o andar de cima, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ele viu uma mulher tomando banho, e ela era muito formosa. Então, veja o primeiro passo, ver. O segundo passo, quando o narrador diz que ela era muito formosa, ela está falando da perspectiva de Davi. Ele cobiçou, ele viu, e a visão foi mudada. Em vez de ele estar na guerra, junto com a arca do Senhor, junto com os exércitos, junto com Joabe, ele estava lá. E aí eu vou ver aqui, os olhos do insensato percorrem a terra, diz a palavra de Deus em Provérbios. Ele foi insensato aqui, e ele olha para aquela mulher bela, e ele não tira os olhos, ele fixa os olhos nela, ele passa a cobiçá-la, porque ela é em extremo formosa. Ele a cobiça, ele a vê em sua nudez. E é o terceiro passo, ele toma, ver, cobiçar e tomar. Quem é essa mulher? É Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Depois você pode encontrar em outras passagens, o tempo não nos permite, você verá que Urias não era qualquer um. Das centenas de milhares de soldados do exército de Davi, Urias era da tropa de elite, era do BOPE de Davi. Porque ele está entre os 30 mais valentes. De centenas de milhares de soldados, Urias está numa lista dos 30 homens mais valentes de Davi. Era um soldado de elite, embora fosse heteu. Aqui vem uma ironia. Ele era um heteu, ele era um estrangeiro, ele era um pagão, do ponto de vista do nascimento. Mas ele não era mais um pagão no sentido espiritual, ele é um homem piedoso. Ele está lutando pela arca de Deus. Possivelmente se circuncidou e fez um pacto com o Senhor. E se tornou do povo de Israel. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, ele usa sua autoridade, abuso de autoridade. Ela veio e ele se deitou com ela. E olha, outra ironia, tendo ela se purificado da sua imundícia, imundícia ritual, porque todos os tipos de fluidos do corpo eram considerados imundícies, e ela se purifica da sua imundície e volta para casa, mas ela não se purifica daquilo que aconteceu com ela, e diz que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E aí vem o quarto passo, ver, cobiçar, tomar, esconder. E agora? Eu estou grávida. Não era o momento de Davi se arrepender, não era o momento dele pensar, agora tem um filho na jogada, eu preciso assumir esse filho, eu preciso dizer para todo mundo, não, eu sou Davi, de jeito nenhum, com o cargo que eu tenho, com o ministério que eu tenho, o que os outros vão dizer? Vai ser um enorme escândalo, é melhor jogar para debaixo do tapete. Ver, cobiçar, tomar e esconder. Vá para Gênesis 3, não precisa você abrir lá, mas você vai ver que começa assim, do versículo 6 ao 8, diz que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, cobiça, árvore agradável aos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou, ver, tomar, do fruto comeu, compartilhou com o marido, e quando o Senhor apareceu, o que eles fizeram? Se esconderam. Primeiro eles tentaram esconder a nudez um do outro, colocando
folhas de figueira na genitália. Fizeram apenas cintas, figueiras que secam. Davi faz isso. Ele cai numa espiral descendente. E diz a palavra de Deus, a partir do verso 6, que a consciência de Davi foi se cauterizando. Então você tem a ociosidade, você tem a espiral descendente, e você tem um processo, em terceiro lugar, de cauterização da consciência. Davi não apenas esconde de maneira simples, ele arma uma trama diabólica para esconder o seu pecado. Ele primeiro manda mensageiros a Joabe, diz, manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi, vindo, pois, Urias a Davi, olha a falsidade dele, perguntou, como é que está Joabe? Como se acha o povo? Como vai a guerra? Eu fico imaginando que Urias, peraí, o rei me chamou só para isso, eu estava numa luta lá ferrenha, e ele só quer saber isso. E ele o trata bem. Saindo Urias da casa real, logo se seguia um presente, dá um presente. É uma tentativa, a primeira tentativa dele é cooptar o marido traído. Nesse processo de cauterização da consciência, esse processo é quando nós tentamos esconder o pecado, em vez de confessar. Quando nós vamos fazendo coisas para esconder o pecado, a gente vai golpeando a consciência que vai nos acusando e a gente vai tentando calá-la com racionalizações, com outras formas diversas, tentando justificar o pecado, nos vitimizando ou de qualquer outra maneira. E ele vai cauterizando sua consciência, e a sua primeira tentativa de apagar o pecado foi cooptar o marido traído. Cooptar é quando você quer conquistar por meio de ofertas, por meio de benesses, por meio de agrados. E ele então manda um presente quando Urias sai. Mas por que Davi está fazendo isso? Porque se o sujeito está lá, sei lá quanto tempo, não sei se foi durante o ano todo, às vezes os sítios, as guerras duravam anos, você ficava muito tempo longe, por isso que o homem recém-casado nem podia ir para a guerra. Ele tinha que primeiro, de alguma maneira, ter um tempo com a sua esposa. Mas Urias estava lá, então o que Davi esperava? O soldado da minha esposa. O palácio ficava pertinho, ele era vizinho. Então, para onde Urias ia? Para onde você ia, soldado? Se você está longe da sua esposa, vai para junto da esposa. Mas Urias não foi. E aqui há outro elemento de ironia, porque aquele que tem direito sobre o corpo de Batseba se absteve de possuí-la. Diz que Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, não desceu para sua casa, e fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Tinha gente mais ali já armando com Davi. Alguns dos seus soldados, possivelmente, olha, não deu certo a estratégia não. Aquele pessoal a quem você segreda alguma coisa, que você sabe que não vai falar nada. E aí ele chega para Urias e diz, não vens tu de uma jornada, por que não desceste a tua casa? E aí o que Urias mostra, o que Urias responde, há uma ironia na resposta de Urias, que era para despertar a consciência de Davi, é uma advertência divina a Davi. Mas ele permanece surdo, olha o que ele diz. A arca e Israel e Judá ficam em tendas. A arca era o símbolo maior da presença de Deus, é como se Deus está lá na guerra. Deus é onipresente, mas de uma maneira especial Deus está na guerra, representado na arca. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa, olha a ironia, para comer e beber e para me deitar com minha mulher, aquilo que Davi fez com a mulher do outro. Urias diz, eu não me sinto no direito, é tempo de guerra. Deus está jogando na cara de Davi o seu pecado. Mas ele permanece surdo. Davi, então, ele diz, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Mas Davi está com a consciência cada vez mais cauterizada, e diz, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia, o seguinte, Davi o convida,
come, bebe, leva-o a uma carraspana, né? Dá bastante vinho para ele ficar bêbado. Mas Urias, quando sai, mesmo meio bebido, deita na sua cama com os servos do seu senhor, numa esteira, mas não desce à sua casa. E aí, meus queridos, Davi parte para uma segunda tentativa mais sórdida. Depois de tentar cooptar o marido traído, agora ele arranja uma forma sutil de assassinar o marido traído. Urias leva em suas próprias mãos a sentença de morte. Diz a Bíblia que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Irmãos, essa trama de Davi com Joabe, ela vai marcar a relação entre Davi e Joabe para sempre. Joabe mais à frente vai ser uma pedra no sapato de Davi. Joabe vai ser aquele que vai matar Absalão. Joabe vai matar Abner em tempo de guerra. E por que Davi não faz nada? Porque ele tinha essa dívida com Joabe. É Salomão quem vai executar justiça sobre a vida de Joabe. Ele fica preso, é assim. Quando você chama um cúmplice, você fica preso por aquele cúmplice. Ele pode ser um instrumento de Satanás ou mesmo do Senhor para fustigar a tua vida. E ele faz isso, ele diz: olha, ponho na frente da batalha, e quando tiver a batalha mais forte, mais intensa, manda todo mundo recuar. Veja o número de gente que Davi envolve no seu pecado, na sua culpa, na sua sujeira. Não é mais só ele, é o que acontece com o pecado, irmãos. Se alguém não vier, e se alguém não denunciar, se alguém se calar, é o que vai acontecer, ele vai contaminando como um fermento que releveda toda a massa. Não é mais apenas Joabe, não são só os servos do palácio, agora tem soldados que estão sendo ordenados a abandonar o seu companheiro de guerra. E muita gente na igreja é assim, abandona a igreja para amaciar, para de alguma maneira esconder o pecado de outrem, porque é minha família, porque é o meu marido, porque é minha esposa, porque é meu filho. E fica contra todo mundo, mas a favor do pecador. Que coisa terrível Davi faz aqui. E é o que acontece. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. E diz a palavra de Deus que Joabe envia notícias e dá instruções precisas ao mensageiro: olha, se quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, e se ele se encolerizar e disser: por que vocês chegaram tão perto da cidade? Você vai dizer assim: também morreu o teu servo Urias, o heteu. E o mensageiro partiu e nem esperou Davi perguntar. Davi nem iria perguntar. E chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer, diz o verso 22. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. E aí no final ele acrescentou no verso 24 a sua história: também morreu o teu servo Urias, o heteu. A consciência já cauterizada de Davi, o seu cinismo, são demonstrados aqui. Ele chega ao fundo do poço. Olha o que ele diz ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Hoje morre um, morre outro. Seja forte, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Então, ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou, esse era um costume, e passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, lhe deu à luz um filho. Pecado escondido. Jogado para o tapete com sucesso. Só que não.
O narrador diz: isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, a grande lição aqui é que qualquer tentativa de apagar o pecado, que não seja confissão sincera, só gera mais pecado e nos afunda na corrupção. Vou repetir: qualquer tentativa de apagar o pecado, que não seja a confissão sincera, só gera mais pecado e nos afunda da corrupção. Não existe caminho além da confissão para você tratar o seu pecado. Você pode ir a 1000 psicólogos, a sua culpa permanecerá diante de Deus. Ela permanecerá. Eu já quero terminar, e à noite nós vamos continuar. Qualquer tentativa de apagar o seu pecado, que não seja confissão sincera, que óbvio é acompanhada do abandono, porque o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Qualquer outra tentativa só vai trazer mais pecado e fazê-lo afundar na corrupção. Mentira e outras tentativas que você vai fazer. E a gente viu que então Natã vem e confronta Davi. À noite nós vamos ver com mais detalhes, mas o ponto aqui é claro que nós não devemos achar que durante o processo de decadência Davi não tivesse sentido nenhuma culpa. Pelo contrário, nem foi intencional o início, percebe? Começou com ociosidade. Conforme testemunha o Salmo 32, versos 3 e 4, Davi enfrentou a voz da consciência. Um genuíno crente tem que enfrentar a voz da consciência, mas enquanto ele está golpeando, o pecado está vencendo. Davi diz no Salmo 32, versos 3 e 4, enquanto eu calei o meu pecado, veja, enquanto eu estava escondendo, foi durante um ano, o presbítero Rogério pregou sobre isso. Durante um ano ele escondeu isso, foi um ano para ele fazer toda essa tramóia, e diz a palavra de Deus, ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você que já caiu em graves pecados, sabe disso, a sua consciência nunca lhe abandona, como disse uma irmã, no estudo que nós tivemos na classe catecúmena, citando um autor que eu esqueci agora, desde que eu aceitei Cristo, desde que eu entreguei minha vida a Cristo, nunca mais eu pude pecar em paz. E louvado seja Deus, essa é uma das marcas do crente, ele não consegue pecar em paz. Porém, nós somos tão maus que nós somos capazes de machucar, dilacerar, violentar a nossa consciência por dias e noites a fio. Nós preferimos ficar doentes, e muitos crentes vão para terapeutas tentando curar algo que é a confissão e abandono do pecado que cura. Davi enfrentou a voz da consciência, porém até confessá-la verdadeiramente. E a menos que estejamos dispostos a enfrentar a disciplina do Senhor, nossa culpa não passa de mero remorso. E mesmo a confissão verdadeira pode surgir somente após sermos pegos com a boca na botija. Foi o que aconteceu com Davi. Ele precisou ser confrontado. É então que ele diz, como aqui no Salmo 51, e eu termino com isto: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor, porque só a multidão das tuas misericórdias pode apagar as minhas transgressões. Davi começa com uma consciência da natureza do pecado. Essa palavra transgressão traz a ideia de uma rebelião contra a autoridade de alguém. É a rebelião contra a soberania e a autoridade de Deus. O pecado é uma rebelião contra a soberania e a autoridade de Deus. O pecado é um ato de tentar usurpar o lugar que só a Deus pertence. Todas as vezes que eu peco, que você peca, nós estamos dizendo: Deus, eu quero estar no teu lugar, tu não mereces estar no trono, eu devo estar no trono.
Esse é o sentido do primeiro termo aí, traduzido por transgressão. O ato de romper com Deus afastando-se dele. Mas ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. E ele usa aqui uma palavra que traz a ideia de uma espécie de distorção, de perversão, injustiça. O pecado é uma falha de conduta e caráter é uma perversão, é uma deformação na alma. O pecado mancha a imagem de Deus em nós, o pecado deturpa a beleza de Deus refletida em nós. É isso que Davi está reconhecendo. E ele diz ainda, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E aqui ele usa a palavra para errar o alvo. O pecado é uma falha, é um desvio, é um extravio. É isso que é o pecado. E não há outro caminho para vencê-lo, senão mediante a confissão. Diante da repreensão de Natã, que nós veremos mais detalhadamente à noite, se o Senhor Deus permitir, Davi caiu em si, começou a compreender a natureza e gravidade do seu pecado. Irmãos, nós precisamos meditar sobre a natureza do pecado. É por isso que o púlpito não pode deixar de pregar a lei de Deus, porque só entendendo a lei de Deus e a gravidade do nosso pecado é que nós correremos para Cristo. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E nós precisamos aprender a meditar no nosso pecado. E nós temos todos os domingos uma ocasião, quando nós temos aquele momento de confissão. Aquilo não é apenas um mero ritual, é um momento para você pensar na sua vida, no que você fez. Não há caminho, outro caminho, para nós vencermos o pecado, do ponto de vista da nossa responsabilidade, que não há confissão genuína e verdadeira. E é sobre isso que hoje à noite nós falaremos. Mas eu quero que você saia daqui refletindo. Você compreende a natureza do pecado? E isso se aplica ao menor pecado. É por isso que ele leva para o inferno. Nós precisamos entender isto. E precisamos todos os dias mortificar o pecado em nós. Até a nossa partida para a eternidade ou até a vinda de Cristo. Porque se Davi fez o que fez, eu e você não estamos livres. Vamos orar? Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. A começar em mim, Senhor, quebranta-nos, alerta-nos, mantém-nos, ó Deus, de olhos bem abertos para a natureza terrível da corrupção que há em nós, que pode nos levar a pecados terríveis, como levou Davi. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora e as repreensões do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.